Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Gente, hoje eu vou trazer para vocês os vasos que estão transbordando, estão exuberantemente cheios. Tô com esse vaso maravilhoso aqui que eu não mostrei para vocês, esperei ele ficar bem bonito. E hoje é o dia de apresentar esse vaso lindíssimo, mais outros todos para vocês, tá bom? Espero que gostem. Deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Gente, hoje eu tô realmente muito contente aqui com essa mesa maravilhosa. Vou apresentar essas plantas para vocês uma por vez. A primeira que eu vou mostrar é uma planta que eu não mostro muito aqui no canal. Aliás, acho que eu nunca mostrei. É uma lútea. Olha só esse vaso. Considero essa planta de difícil cultivo, tá, gente? É uma plantinha que tem uma propensão muito grande de pegar olho negro. Então, eu não deixo ela toda a temporada de chuvas pegando. Eu deixo sempre ela mais num cantinho, num beiral. Todo ano ela pega olho negro, mesmo assim, tá? Então, ó. Tirando o fato de pegar olho negro, ela se prolifera assim, ó. Muito fartamente. Lúteas, elas têm esse formato de folha bem longilíneo, tá vendo, ó? E ela é curvadinha, ó. Ela tem uma leve curvatura. Sempre ela cresce dessa maneira, tá? Meio estrelada. E olha que gracinha. Ela é muito linda. Só que ela tem uma propensão muito grande mesmo de ter olho negro. Então eu sempre tô passando muito sulfato de cobre. Sempre tô passando terra de diatomácea. Para evitar que fungue. Fungo de caule já não é tão comum. Essa é uma muda que eu cortei. E aí ela rebrotou e desde então eu não retirei mais, deixei ela em colônia assim, ó, ficou bem bonito, né, gente? A primeira vez que eu vi lútea, na verdade, era uma cor mais escura, que é a lútea, que eu acho que é a lútea verdadeira. Essa aqui, na verdade, eu acho que é mais uma híbrida de lútea, tá? As lúteas, elas têm uma coloração mais amarronzada e as folhas mais estreitas aqui, ó. São mais longas e mais estreitinhas. Essa daqui já seria mais uma híbrida, na verdade. A reprodução dela por folha eu nunca tentei. Eu só consegui reproduzir ela por decaptação, tá bom? Também não tentei por haste floral. Ela dá muita haste, eu tenho que sempre estar tirando a haste. Considero então essa planta médio cultivo, tá? Não é das mais fáceis por conta de ter uma facilidade de pegar o fungo do olho negro. Segunda que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um vasinho, gente, que eu achei que ficou muito bacana. Ó, é um vaso pequeno, alto. Eu fiz esse arranjo do estilo buquê. Olha que lindo que ficou. Essa verde aqui, ó. Essa aqui é a camaleon. A camaleon é uma planta que ela fica amarela quando, não sei quando, tá? No inverno. No inverno, sob certas condições, ela muda de cor e fica com a folha bem amarelinha, parecendo variegata. Não sei se ela é uma variegata, mas ela se parece assim que nem a croma, que perde a coloração bastante e não volta. Ela é assim. Eu cultivo essa daqui, a meia sombra. É uma planta de fácil cultivo. Se propaga muito facilmente por folha. Tenho muitas mudas dela. Uma planta linda, ó. E ela tem essa característica que fica amarela, mas infelizmente no meu cultivo ela não ficou de muito amarela, não. Essas duas aqui são titubãs, tá? Não sei como tá viva ainda. Essa aqui é uma albicans. Uma Deb. Essas aqui são Graptocedum bronze e o Graptopetalum mendonze. Olha que buquê maravilhoso, gente.
Que coloração lindíssima que tá isso aqui, ó. Bem cheinho. Logo esse daqui vai pender. Esse um pouco também. Então ai, gente, eu amo. Se aqui ficar depois algum buraco, eu venho, faço uma poda e recoloco a planta nos vãos que vão abrindo. E aí fica uma parte pendente e uma parte preenchida com os vãos, tá bom? Agora eu vou mostrar essa lindeza, gente. Pesado. Mas eu quero mostrar. Olha, gente, que lindo. Esse daqui é um vaso que eu esperei bastante para poder mostrar para vocês. Eu montei há um tempinho atrás, deve ter uns 3 meses, mais ou menos. Olha isso. Essas aqui são fantomes, essas plantas verdes. E as rosadas são o Snow White, Graptopetalum Snow White ou Purple Delight, tá? Ai, tá cheio de abelhinha aqui, gente, ó. Ó a floração da Purple Delight. Vou me afastar aqui para vocês terem noção. É um vaso bem pesado. Pesado porque as plantas pesam bastante, tá? Olha que lindo, gente, olha que maravilha. A parte de trás tá cheia de purple, ó. E a parte da frente eu coloquei mais as fantomes. Essas plantas eu cultivo já há uns 2 anos. As fantomes há muitos anos, tá? A purple deve ter uns 2 anos comigo. Ambas são muito prolíficas. Essas aqui eu estou cultivando com meio período de sol, a manhã toda, até umas 1, 2 horas da tarde. Olha que lindo, gente. Olha como tá enorme. Considero ambas de fácil cultivo. Ladear aqui o vaso para que vocês possam ver toda a beleza dele, ó. Lindo, né, gente? Ó. A coloração dessa planta, ela fica assim no meu cultivo, só em meio período de sol. Rosetas enormes assim, também só em meio período de sol. Se eu puser a Purple Delight ou Snow White no sol pleno, ou seja, o dia inteirinho de sol, a roseta vai compactar. Ela vai perder essa característica aqui, vai ficar muito parecida com uma Graptoveria Victor Kane. Ela vai mudar bastante o formato dela e inclusive a coloração dela. Como eu gosto dela desse jeito, eu cultivo ela dessa maneira, tá? Com menos sol. Olha a floração, gente, tá cheia de abelha. Olha que gracinha. Muito linda. As duas se propagam muito por folha. Para uma roseta chegar a esse tamanho aqui demorou bastante, em torno de 2 anos mais ou menos no meu cultivo. Sou uma pessoa que vocês sabem que não gosta de dar muita água. A água, gente, da chuva principalmente, elas bombam as rosetas, elas fazem as crescerem bastante. Também o uso de adubo também faz crescer bastante, tá? Tudo isso tem que ser bem dosado, tanto o adubo quanto a água da chuva ainda não tem tanto problema para essas duas aqui. Elas podem tomar toda a temporada de chuvas que elas não vão reclamar. Quando a sua fantome estiver desidratando, é porque tá faltando água, tá? Elas têm uma tendência a dar uma desidratadinha no calor excessivo. Aí vocês só darem a água para elas. Eu demoro um pouquinho para regar, então acaba passando um pouquinho de sede, estresse hídrico no meu cultivo. Por conta disso, o crescimento também é um pouco mais demorado. Como eu uso também o adubo Osmocote, que só tem o seu adubo liberado com a rega, também tem essa questão da moderação do adubo, tá? Essas então são plantas que se proliferam muito facilmente. Olha a abelhinha, ó.
muito facilmente por folha e por corte e decapitação, tá? Essas todas mudas eu fiz por folha, todas mesmo. Essas aqui foi por corte e algumas por folha. Eu já tinha bastante tempo essa planta, consegui finalmente o efeito que eu queria, que era de caída e um vaso bem cheio, bem maravilhoso. Olha só, gente. Esse aqui dá gosto, né? Quando a gente chega nesse resultado. Tá um pouquinho estiolado aqui, ó. Porque o sol tá batendo mais para esse lado de cá. Lá onde eu tô deixando no centro do meu jardim. No jardim de inverno, tá bom? Mas aí é só girar. O correto é você girar os vasos para que o sol pegue em toda a sua extensão. Mas é muito difícil a gente fazer isso, né? Venhamos e convenhamos, com esse volume de plantas, a gente acaba não tendo tempo nem de cuidar delas, muito menos de girar a planta, né? Mas a dica é essa. Se você quer uma planta, um vaso que esteja mais equilibrado de ambos os lados, o certo é você girar, tá? Olha aqui. Muito lindo, né, gente? Ai, meu Deus, eu fico satisfeita quando vejo minhas plantas assim. Gente, que eu tô achando maravilhoso, que foi um sucesso na decapitação, que é esse Aeonium Starburst, ou Portuga, ou Florence, eu vou deixar os nomes, que esta planta é conhecida. Eu cultivo essa daqui a meia sombra, mas, gente, olha que coisa mais linda, olha. Brotou, isso aqui foi tudo assim, ó. Eu cortei, replantei aqui e ele já cresceu tudo isso. Essa daqui, ó, tá brotando aqui, ó. Que linda! Uma planta generosa, de fácil cultivo. Brotou bastante, né, no tronquinho aqui, ó. Olha só, gente, o que eu achei bacana é essa brotação aqui, ó. Os eônios brotam dessa forma, né? E eu gostei que ela respondeu ao meu corte, ó. Brotou. Então eu fiquei muito contente. Olha só, mais brotação aqui. Isso agora, hein, gente? Estamos na primavera. Então é uma resposta muito positiva, né? Meu clima aqui ainda tá bem fresquinho. Então ela não entrou em dormência, né? Estamos aqui com 20 e poucos graus, não tá calor demais, então é uma planta que tá super bem e eu tô cultivando a meia sombra também. No tempo, recebendo muita água da chuva quando chove. Ela tá super bem mesmo. Essa aqui, ó, a terceira que eu quero, quarta, né? Quarta plantinha que eu quero mostrar é esse daqui, gente. Essa aqui é a Pretty and Pink. É uma Graptoveria, né? Graptoveria Pretty and Pink ou Marpin, creio que seja a mesma planta, tá, gente? Ela responde em 2 nomes. Olha só como que cresceu. Eu não sei se vocês se recordam quando eu plantei esta muda aqui. E eu já fiz muda por folha dela. Olha aqui, ó. Isso aqui é muda por folha, essas pequenininhas ali, ó, tá? Essa aqui já tá brotando no caule, ó. Essa é uma planta que brota facilmente por folha. Ela se fechou bastante durante o inverno com estresse hídrico, mas agora ela tá bem bonita, olha, bem aberta. É bem gordinha essa planta, ó, gente. E a cor? Olha que cor boa. Bem, eu nem sei que cor que é, salmão? É azul com salmão, sei lá. Mas que é bonita né, ó. O que eu gosto nela é a folha gordinha, ó. Acho ela linda, linda mesmo. Ela é maior, ó. Deixa eu colocar aqui do lado, peraí. Para vocês terem ideia de tamanho da roseta, ó. A roseta é maior do que a roseta da Graptosedum bronze, que é essa daqui, né, ó. Que todo mundo tem. Tá vendo? Eu acho essa planta linda, gente. No inverno ela ficou tão estressada e ficou tão linda. Se eu achar uma foto, eu posto aí do lado para vocês verem. Olha que lindeza, ó.
vale a pena, viu? Fácil reprodução. Já tem um vaso meu que já tá tão bonitinho por conta disso, feito por folha, viu? Vou mostrar pra você, ó. E essas mudas aqui, ó, eu fiz por folha. Deve ter o quê? Alguns meses só essa muda aqui. E olha o tanto que desenvolveu. Já é formadinha, hein, tá? Eu vou mostrar essa aqui, ó. Gente, essa aqui é a Cubic Frost. O que eu fiz? Ela tava num vaso, numa bacia, eu acho que não sei se vocês se lembram. Eu juntei todas as que eu tinha e fiz isso aqui, ó. Montei um buquezinho. Coloquei um pouquinho de mirinai aqui. Aqui eu coloquei nos balmerianos para contrastar. Essa planta aqui, ela cresce bastante, mas a minha ainda não tá tão grande, ó. Geralmente ela cresce em torre, mas a minha não tá em torre ainda. Olha que gracinha, nasceu outra aqui. Tá dando outras aqui, ó. Então, eu tô bem contente com o andamento desse vaso aqui. Olha que lindo. Eu tô fazendo, então, um buquezinho com a Cubic Frost. Achei que ficou fofo, ó. Misturei bastante as cores. Essa planta aqui, gente, a impressão que eu tenho é que as Runiones Topsy-Turvy, todos os parentinhos dela, parece que gostam de mais água, por isso na minha mão elas não vão muito grandes, elas não se proliferam tanto, porque elas gostam de menos sol, parece, não tenho certeza, e mais água. Só que eu tô cultivando elas assim, bem miudinhas mesmo. Todas as minhas Topsy-Turvys, a vida toda não ficaram gigantes, não sei se porque eu cultivo no tempo e não dou muita água. Mas, olha só, tão bonitas, né? Só não tão gigantes, né? A gente vê elas tão grandonas, né? Também cultivo em vaso, apesar que essa aqui tava num vaso, numa bacia. Mesmo assim, não ficou assim, essas coisas, sabe? Ficou miudinha, né? Gente, esse aqui é a Laurence monstruosa. Monstruosa. Eu vou depois virar a câmera para vocês aqui, gente, ó. Laurence monstruosa. Monstruosa são esses risquinhos aqui, ó. Essas nervuras na folha, ó. Toda vez que uma planta apresenta essa característica de nervura na folha, longilínea, né? É uma característica de que ela é uma planta monstruosa. A me passou essa plantinha que é a Laurence normal. Veja que a folha dela é lisa, ó. Ó, dá pra ver bem a diferença de uma com a outra, né? Uma tem as nervuras na folha, vários risquinhos, e essa aqui é lisa, não tem nada, ó. Essa é a normal, essa é a monstruosa. Essa monstruosa aqui, gente, ó, veja que eu fiz isso aqui, ó, coloquei ela em formato de buquê também. É uma planta que brota bastante no tronco, ela se multiplica muito facilmente, mas ela também morre muito facilmente, é daquela que gosta de morrer. Conhece da turma que gosta de morrer? Essa daqui é uma delas, tá? Tem uma facilidade na podridão de caule. Então, para você manter uma planta dessa, você tem que sempre estar fazendo muda dela. Nasceu um brotinho ali, ó, faz um vasinho à parte, já tira uma mudinha, porque é uma planta efêmera, não vai durar por muito tempo, tá bom? A plantinha que eu quero mostrar, esse vaso aqui, gente, esse aqui era um vaso quebrado, que eu ganhei numa loja lá em Marília. Ele me deu esse vaso porque estava quebrado. E aí, o que eu fiz? Eu plantei essa olívia dessa maneira aqui, ó. Olha só, tudo certinho. E ela tem uma certa caidinha. Pintei o vaso de vermelho para destacar a coloração da olívia. Acho essa planta maravilhosa. Engraçado, porque durante muito tempo essa planta nunca me deu problema. Só que aí eu fui fazer o replantio dela e ela demorou pacas para se recuperar, gente.
Eu achei isso bem curioso, porque sempre achei essa planta de muito fácil cultivo, mas a recuperação dela eu achei muito lenta. Ela demorou bastante para enraizar, perdeu bastante folha, sentiu muito a decapitação. E eu achei isso muito curioso, é uma Sedevéria, né? E geralmente eu achava que seria uma planta muito simples de recuperar, vigorosa tal, mas não, ela demorou bastante mesmo aqui na minha mão para se recompor, tá? Não sei por que isso aconteceu. Ela ainda está se recuperando do replantio, olha só. Mas é uma planta linda, né? Olha que linda que ela é, ó. Bem verdinha, tá? Ela forma colônia sozinha, viu? Ela vai se multiplicando, formando colônias. É lindíssima essa planta. No tempo, ela não fica doente, não ficou comigo. Acho de fácil cultivo. Só essa questão do replantio, que eu achei curioso o fato dela demorar muito e perder muita folha na recuperação. Só que lindeza esse arranjo. Deixa eu mostrar para vocês, aqui tem uma planta muito nobre. É a Sweet Snow. É uma planta variegata. Dá uma olhadinha na folha central ali, ó. Esse aqui foi nova brotação depois do período do inverno. Eu fiz o corte, decapitação dela. Brotou sem variegação. Agora voltando a variegação ali no centro da planta. Lindíssima planta de fácil cultivo. Ao lado dela eu coloquei a Concrete Jungle, que eu fiz por folha. Plantinha bem complicada, de difícil cultivo, da turminha que gosta de morrer, da turminha que sofre podridão de caule de uma maneira muito... não sei porquê. Tá? Aí aqui eu coloquei uma Black Prince para completar e uma Perforata variegata. Ai, e o Graptocedum bronze que eu coloco em quase todos os meus arranjos, né? Olha só, gente, que lindeza que tá isso aqui, ó. Ai, eu tô amando esse vaso, eu tô super feliz com essa planta Snow White. Acho linda, linda, linda. É uma planta bem linda mesmo, fica bem branca e verde. É maravilhosa. É um pouco difícil de achar, né? Atualmente, eu não sei se a Vanessa e Jaile tem, tá? Talvez ela tenha. Eu comprei dela. Bom, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado bastante dos grandes arranjos, dos vasos cheios. E eu vou encerrar mostrando aqui a alimentação dos meus passarinhos lá na rua. Eu fiz essa gravação deixando meu celular no chão. Vocês estão observando aí vários canarinhos da terra. E eu acho que esse cinza escuro é o papacapim. Eu não sei identificar todas essas aves. Eu gosto muito de observar. E eu tô gostando muito mesmo de gravar. Olha, esse pequenininho, acho que era o papacapim, tá? E eu tô fazendo essas gravações direto agora, porque eu tô amando ver o comportamento das aves, como que eles vêm comer. Eu adoro. Então eu tô dividindo com vocês o colorido e a beleza dessas aves, tá bom? Um grande abraço para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo também, deixa nos comentários para mim, tá? Obrigadão, viu? Tchau!